Ação. São 22 campos promovendo ensino, pesquisa e extensão. Bem, começando de novo. Boa tarde, a gente está aqui para continuar o mini curso de escrita de artigos científicos que está sendo promovido pelo grupo PET Design aqui do Campus Leonardo e ministrado pelo professor Odecir Babinski. Isso. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela introdução. A gente vai dar continuidade, então, à aula que nós estávamos tendo ontem sobre a escrita de artigos científicos. Vou pedir para que os presentes anotem, né, mais uma vez, tomem nota daquilo que a gente vai discutindo aqui e que, na medida que tiverem dúvidas, por favor, não tenham nenhum receio de tirá-las, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai discutir resultados e discussão. Então, o resultado e a discussão vir juntos num único tópico, como pode vir separados. Isso vai depender do número de páginas que eu tenho disponível para fazer essa separação. Vocês vão encontrar em muitos artigos todo resultados e discussões num único tópico, mas pode trazer isso separado, tá? Quando eu trouxer separado, resultados significa dados brutos. Então, anotem aí uma flechinha de resultados, dados brutos. Então, resultados igual a dados brutos, e a discussão é a confrontação dos resultados com a literatura científica, tá? Essa literatura científica restrita à fundamentação teórica. Então, eu vou confrontar os dados com os autores que eu apresentei na minha fundamentação teórica. Eu não posso colocar aqui novos autores na discussão do artigo, introduzir autores que eu já não tenha mencionado antes. Então, eu me atenho só àquilo que eu já consultei em termos de obras, tá? Então, vamos lá. Os resultados, eles também podem ser chamados de findings nos artigos internacionais, que são os achados teóricos ou os achados práticos da pesquisa. Eles vão representar, então, esses dados brutos, que, em geral, são respostas do campo. Então, pesquisa laboratorial ou uma pesquisa de campo, eu vou ter os resultados. E aí vale aquela dica que a gente já comentou na aula passada, de não apresentar gráfico de sim ou não como resultados, tá? Apresentem gráficos, elementos gráficos, só quando eu tenho dados que são complexos. Eu preciso demonstrar isso de uma maneira mais visual para que as pessoas entendam. Para a gente não acabar gastando página com uma informação visual que talvez não tenha tanto a acrescentar na pesquisa. E aí cabe a dica, talvez, de ter em mente que, em geral, 6 representações gráficas por artigo é o ideal, mais do que isso. A não ser que eu esteja fazendo um ensaio visual e aí a revista permite colocar mais imagens. Mais 6 recursos gráficos, entre eles tabelas, figuras, quadros, é o ideal. Então, a diferença entre quadro e tabela, a tabela vai trazer os mais estatísticos, né, em algarismos romanos, em algarismos arábicos, perdão, e os quadros vão trazer informações que são mais textuais. As tabelas não são fechadas na lateral e os quadros são fechados. Quadros sempre em escala de cinza, tá, gente? Quadro colorido não é bem quisto também, então quadro sempre em escala de cinza. Se vocês quiserem colocar elementos, sites como Flat Design ou Flat Icon, que vocês conseguem colocar alguns elementos dentro do quadro visual e transformar num infográfico ou num protótipo de infográfico, certo? Existem sites também, como o próprio Canva, em que vocês conseguem montar um infográfico a partir de um template já mais ou menos definido. Lembrem-se sempre que dados é aquilo que eu prometi lá nos meus objetivos. Se eu prometi uma lista, nos resultados vai ter que ter essa lista. Se eu prometi um quadro, nos resultados vou ter que apresentar esse quadro. Se eu prometi uma tabela, então há uma tabela que eu vou apresentar nos resultados. Dependendo do tamanho do template, do modelo, do evento ou da revista, eu vou poder fazer uma análise dos resultados. Então, num primeiro momento, essa análise ela está separada da discussão. Essa análise dos resultados, ela vai ter como categorias que eu deixei lá pré-definidas, e aí eu vou mostrar como eu agrupei esses resultados. Então, resultado bruto, análise dos resultados, eu já posso interpretar um pouquinho mais esses resultados. Essa interpretação, em geral, vai ser chamada de codificação na ciência. Então, a análise dos resultados igual codificação. Podem anotar isso, tá?
Nessa codificação eu determino categorias, chaves ou códigos. E aí, só para reforçar, se eu tiver espaço de página para fazer isso, eu vou fazer a discussão, então. E essa discussão ela vai estar muito ligada à minha fundamentação teórica. Então, os pressupostos que eu levantei na minha fundamentação teórica são os pressupostos que eu vou corroborar ou que eu vou refutar. Então, a gente pode anotar aí 3 flechinhas abaixo de discussão para as categorias de discussão. Em geral, se elas não tiverem previstas a priori, no método que vocês estão utilizando, a gente pode ter corroboração total, corroboração parcial ou refutação, tá? Então, corrobora totalmente, a gente já falou isso na aula passada. Ou os dados de vocês corroboram apenas parcialmente a literatura consultada. Ou os dados refutam a literatura. Sempre que eu for confirmar, sempre que eu for refutar, eu preciso também justificar o porquê. Então, eu tenho lá, por exemplo, um artigo que fala sobre o ensino do design. Teoria, determinado autor que fala do ensino do design numa perspectiva X. Ou ele vai dizer que o ensino do design funciona de tal maneira. Na prática de sala de aula, eu confirmo que o ensino do design não funciona assim. Ou que o público-alvo, que são os estudantes, o público de interesse que a gente tem utilizado ultimamente, né? Então, o público de interesse tem se comportado diferente do que estava previsto na literatura. Então, eu vou refutar e vou dizer o porquê eu estou fazendo essa refutação, tá? Então, sempre justificar o porquê confirma, o porquê refuta, certo? E aí também, dependendo, de novo, da revista, dependendo do espaço que eu tenho para fazer isso, é o momento em que a gente vai utilizar o framework, utilizar um esquema visual, um infográfico, uma representação de síntese e entregar aquilo que a gente prometeu, certo? Resultados e discussões não tem muito segredo, tá, gente? Às vezes, eu até acho que vale a pena a gente, na fundamentação teórica, já começar a escrever a discussão também. Por quê? Vocês vão reparar em alguns artigos que o autor ou a autora chegou nos resultados e aí perdeu o fôlego, né? Perdeu aquele fôlego e os resultados estão ali muito curtinhos, expressos de uma maneira muito sintética ou muito superficial. A gente tem que tomar cuidado com isso. E a discussão pode acabar tangenciando a fundamentação teórica, então a gente tem que tomar cuidado com isso também, para não tangenciar os autores que a gente abordou lá atrás. Então, a discussão, vale a pena vocês irem separando alguns pressupostos da literatura para já ir escrevendo a discussão junto com a fundamentação teórica. Não deixar para escrever depois, porque depois acaba ficando muitas vezes prejudicado. Considerações finais, resultados e discussões, ok? Estamos bem? Sim? Vamos lá, considerações finais então. Estamos chegando no fim de uma estrutura de artigo e as considerações finais elas são protocolares. Eu separo elas em 4 ou 5 partes. Aqui nos slides elas estão em 4 partes divididas num parágrafo. Então, é um parágrafo mais denso. Eu vou dividir esse parágrafo denso em 2 estruturas diferentes, tá? Eu vou usar os conectivos para garantir que isso funcione. Então, que as sentenças tenham um encadeamento lógico. Mas existem 2 objetivos dentro de um único parágrafo. Então, como é que a gente começa o primeiro parágrafo das considerações finais? Eu vou retomar o objetivo que eu tinha traçado lá na frente, na introdução, tá? Então, eu retomo esse objetivo e, a partir desse objetivo, eu vou dizer se ele foi alcançado ou se ele não foi alcançado. Foi alcançado, como? E se ele não foi alcançado, o porquê. Então, a primeira parte do primeiro parágrafo é retomar o objetivo do artigo. Eu acho que na tela aqui deve estar muito pequenininho para ler, mas eu vou ler um exemplo. A presente pesquisa tem como objetivo, ou teve como objetivo no passado, identificar fontes de insumos da cadeia têxtil local que devem ser otimizadas no período de uma década para aprimorar o rendimento e a receita de um APL, um arranjo produtivo local, como conjunto. Para alcançar este fim, a pesquisa desenvolvida usou como aporte os modelos organizacionais de, e aí a gente faz a complementação. Então, se eu alcancei o objetivo, eu digo como eu alcancei o objetivo. Se eu não alcancei, o porquê, mais uma vez, tá? E aí esse porquê vem num segundo momento, na segunda parte do primeiro parágrafo.
Então, a segunda parte das minhas considerações finais, eu vou falar da principal contribuição do artigo e das suas implicações. Em alguns congressos, em alguns eventos, inclusive, isso é pedido. Qual é a implicação social ou qual é a implicação prática da nossa pesquisa, tá? E aí a gente precisa deixar bem sublinhado qual é essa implicação. E depois eu vou falar da extrapolação de cenários se eu estiver utilizando o indutivismo. Esse é o momento em que eu faço generalização a partir dos resultados particulares que eu obtive. Então, como é que a gente pode pensar isso? A gente pode pensar isso na sala de aula, nesse exemplo anterior. Eu tenho resultados específicos daqueles estudantes, daquela disciplina, daquela sala de aula, com aquele professor. Mas esse resultado pode simbolizar, pode representar um modelo comportamental, pode representar algo que está acontecendo com outras disciplinas, com outros professores, com estudantes em outras instituições. Então, é esse momento que eu vou dizer no meu texto, se extrapolados cenários, etc, etc. Um exemplo que a gente está vendo aqui é perante a problemática investigada. Este artigo avança na discussão sobre gênero e vestuário na perspectiva dos consumidores de mercados nichados. Adicionalmente aos pressupostos da literatura científica para o campo, a pesquisa acrescenta a classificação de peças de vestuário em gender rise, um conceito desdobrado dos achados teóricos da abordagem comportamental fixa. Tudo isso é fictício, tá? É só para mostrar a estrutura. Se extrapolados cenários, nova classificação poderá ser utilizada como modelo para. Tá? É mais ou menos essa estrutura que a gente vai ver em vários artigos. Se generalizados os resultados, podemos observar que, ou pode-se observar que. Então, é essa contribuição, esse tijolo a mais que a gente dá na fronteira do conhecimento que a gente vai mostrar aqui nos resultados e dizer de fato, ó, conclui-se que, infere-se que, e a gente pode extrapolar essas questões, certo? A gente pode fazer conjecturas também sobre essas implicações sociais, por exemplo. A gente não tem uma implicação social imediata da nossa pesquisa, mas a gente conjectura, então conjectura-se que a pesquisa poderá trazer benefícios a longo prazo para a sociedade de Florianópolis ou para a Universidade X, YZ. A gente pode conjecturar, estimar nesse momento também, mesmo não tendo uma implicação direta. Depois nós temos as limitações. Então, no terceiro parágrafo, a gente vai começar falando das limitações e dos desvios. Essas limitações podem ser de tempo hábil. Eu não tive tempo hábil para realizar a pesquisa. Não, a gente não fala em primeira pessoa nas ciências sociais aplicadas, especialmente na área da arquitetura, urbanismo e design, mas não se obteve tempo suficiente para a realização da pesquisa de campo, de mudança de escopo. Então, até a metade do cronograma que nós tínhamos estipulado, nós tínhamos um escopo, e depois nós mudamos de escopo por alguma demanda contextual. A gente vai falar de demanda de orçamento, então a gente não teve receita, né, para fazer a pesquisa rodar da forma como nós gostaríamos, ou não tivemos acesso à tecnologia, a gente precisava usar o Atlas TI ou algum outro software de processamento e não conseguimos, então também é uma limitação. Tem limitações que são idiomáticas, então às vezes a literatura que a gente quer utilizar está em mandarim, por exemplo, e a gente não consegue ter acesso, ou as ferramentas que a gente usa para tradução não são as ideais. Então, tem limitações que são teóricas e também tem limitações que são metodológicas. O método não nos permitiu fazer o que nós gostaríamos de ter feito, certo? É esse momento que a gente vai narrar tudo que deu errado. Então, mesmo não tendo resultados, é esse momento que a gente vai falar por que a gente não teve resultados. E aí depois a gente entra nas sugestões para a formação de uma agenda de pesquisa. Então, visto todos os problemas que a gente teve, a gente vai sugerir o que as outras pessoas podem fazer para não ter esses mesmos problemas. Normalmente no artigo, quando a gente lê aquela parte, sugere-se que futuros estudos, e aí aponta um caminho para esses futuros estudos, tá? Caso essas sugestões fiquem muito densas, a dica que eu deixei é passar isso para um novo parágrafo. Se você tem várias sugestões para futuros estudos, faz um parágrafo separado só para isso, ok? Essas sugestões são sempre recomendações, então, para outros futuros trabalhos, tá? Vamos lá, um exemplo. O propósito inicial da pesquisa estava alocado no interesse sobre como se desenvolvem os espaços museológicos em instituições públicas de ensino superior no âmbito da moda, do design e da animação. Contudo, limitada pelo tempo hábil e pelos recursos humanos disponíveis, ou seja, eu estou falando que eu extrapolei o meu prazo ou extrapolei o limite que eu tinha dentro do grupo de pesquisa. Então, precisávamos de 10 pessoas para fazer o levantamento e eu tinha uma pessoa, duas pessoas ou três pessoas à disposição.
A pesquisa foi redesenhada e teve seu escopo alterado para contemplar o atual objetivo. Ou seja, eu estou falando para os meus avaliadores, para as minhas avaliadoras, para quem vai ler o artigo, que lá no meio eu tive uma mudança de escopo porque eu não tinha tempo e nem recurso para terminar a pesquisa da forma como eu gostaria, mas que inicialmente eu tinha uma proposta, era outra que essa apresentada, tá? Então importa comentar o atual objetivo descrito anteriormente, imaginando que está no parágrafo de cima. Importa comentar que, como consequência, a pesquisa limitou-se a uma revisão bibliográfica, narrativa e sistemática, sem a pretensão de uma aplicação prática até o momento. Então vamos lá. Lá no eu imaginei que eu ia fazer uma pesquisa de campo, por exemplo. É um exemplo fictício. Imaginei essa pesquisa de campo, que eu ia entrevistar 10 pessoas, 100 pessoas, imaginei um grande levantamento de dados. Não dei conta de fazer isso. Então é aqui que eu vou justificar o porquê que eu não dei conta de fazer isso, tá? Posso abrir para os meus leitores qual era o meu planejamento inicial ou não. Aí vai de cada pessoa, tá? Mas eu tenho que justificar que em algum momento pode ter acontecido algo de errado. Se vocês não têm espaço dentro das páginas, por exemplo, eu estou indo para um congresso que tem só 12 páginas, aí eu tiro essa parte, porque não é uma parte super necessária, certo? Só para complementar aqui esse exemplo, então, limitou-se a uma revisão bibliográfica, e aí, para futuros estudos, os autores recomendam que haja o aprofundamento do conceito de X, ou que haja um encaminhamento de Y, ou que a pesquisa de campo seja aplicada de determinada maneira. É a hora que vocês vão falar de uma forma indireta, usando a terceira pessoa, os autores recomendam, as autoras sugerem, vão falar o que vocês gostariam de ter feito ou o que vocês recomendam que as pessoas façam para continuar desse ponto, certo? É sempre bom deixar essas recomendações porque ajuda a gente a ter mais citações. Normalmente, quando a gente tem que submeter um artigo numa revista que pede que expressamente nós tenhamos a lacuna de pesquisa demarcada, a gente vai encontrar essa lacuna em artigos anteriores que falam exatamente o que faltou pesquisar sobre esse assunto. Então, aqui vocês geram a oportunidade de serem mais citados ou serem mais citadas em futuros artigos que tratem sobre o mesmo assunto. Vocês estão deixando a dica, né? A gente fala as migalhas de pão no chão para que as próximas pessoas venham e recolham. Então, é importante isso porque a gente contribui para uma comunidade e para a edificação dessa ciência no futuro. A quarta parte é o agradecimento, tá? A quarta ou quinta parte aí depende se a agenda de pesquisa ficou num parágrafo sozinha ou se a agenda de pesquisa está junto com as limitações. Então, é sempre importante ter um parágrafo de agradecimento. Em algumas revistas, eles pedem que o agradecimento venha depois das referências bibliográficas ou num tópico separado. Se não for pedido num tópico separado, coloquem no último parágrafo das considerações finais. Se vocês fizeram uma entrevista, a gente começa em geral agradecendo os entrevistados. Se vocês não fizeram entrevista, a gente agradece à instituição e ao órgão de fomento. No caso de ser estudante bolsista, é bem importante que a gente agradeça ao órgão de fomento, tá? Então, esse agradecimento também é bem protocolar, né? Não a gente brigar com a instituição, não é um momento, né, de a gente ser as pessoas mais sinceras do mundo. É um agradecimento formal, tá? Então, assim, os autores agradecem aos entrevistados por disporem de tempo, esforço e interesse em participar da pesquisa. Nota-se que a participação não foi incentivada ou remunerada. O que eu estou dizendo nesse parágrafo? Estou dizendo que as pessoas que foram entrevistadas não obtiveram nenhum lucro com isso e não foi gerado nenhum tipo de receita sobre a entrevista. Então, não teve incentivos para participar, foi de livre e espontânea vontade. Ademais, os autores do artigo agradecem também ao Departamento de Design da Universidade Fictícia do Brasil, UFB, pela sentinela científica, então pelo cuidado de fazer a ciência dentro dessa instituição. Por fim, os autores agradecem ao Programa de Bolsas de Monitoria do Curso de Bacharelado em Design de Produto, e coloquem a sigla do programa, por exemplo. Né? Então, agradecem ao PET, escrevam o nome completo do PET e depois coloquem a sigla. Obrigatório, perfeito, é isso aí. Isso ajuda também a gente a rastrear, tá, os artigos publicados. Na hora que a gente abre um Google acadêmico e digita lá PET no curso, vai vir os artigos onde o agradecimento consta o nome do PET. Então, ajuda bastante na rastreabilidade depois dos artigos publicados. Certo? Algumas dicas. No lugar de autores, a gente pode usar, se vier num tópico separado, o nosso próprio nome. Então, se a revista diz que eu tenho que fazer os agradecimentos depois das referências bibliográficas, eu posso fazer. Mas aí, nesse tópico separado, eu posso colocar Arthur Silva, Beatriz Santos, Breno Oliveira agradecem ao acolhimento da revista X,
autores ou aos entrevistados, etc. Se estiver dentro das considerações finais, eu não recomendo em primeira pessoa ou a terceira pessoa nesse sentido, tá? Coloquem os autores, as autoras, que dá tudo certo. E mais uma vez olhar bastante para o template da revista, porque isso pode vir pedido separado. Vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo mais prático. Esse aqui é um artigo publicado pela professora Amanda Campos na revista Dobras, a revista da ABPEM, e na revista Dobras os agradecimentos vêm separados do parágrafo das considerações finais, depois das referências bibliográficas, tá? Então, no caso da professora Amanda, o que ela fez? Ela nominou todas as pessoas que foram entrevistadas. Então, vou ler, caso não esteja dando para ver. A todos os designers de moda que deram voz a esta investigação. Michael Kemp, Michael Straub, e aí ela cita todos, e lá no final ela fala da editora InStyle, que há mais de 15 anos também no Brasil, fala da professora que recebeu ela em outra instituição, e agradece também a CAPES, a Aldade, que é uma agência, um órgão de fomento ligado às universidades alemãs, e a FAPESC pelo financiamento do doutoramento em modalidade de cotutela, que viabilizou a pesquisa, agradece aos orientadores, etc, etc. Então é bem importante que a gente faça esse agradecimento protocolar, tá? Ok? Fechou? Referências bibliográficas para a gente ir finalizando já. Então aqui é uma lista dos principais erros que a gente normalmente vai cometer em relação às referências bibliográficas, certo? O primeiro erro é colocar as obras que a gente leu, mas não citou no artigo. Então, por mais que a gente vá ler muita coisa para algumas disciplinas, principalmente as disciplinas que têm uma carga teórica muito grande, não é hora de a gente colocar essa obra se não diz respeito a este assunto, tá? Eu faço esse recorte porque a gente vê algumas obras de história, por exemplo, história da moda, descontextualizadas, utilizadas a Deus dará dentro do texto. E eu tenho certeza que a pessoa leu para alguma disciplina ou leu para fazer algum outro projeto e quis deixar entendido ou subentendido. Não é porque a gente leu que a gente vai citar, tá? A segunda é a ausência de referências. Então a pessoa fala tudo sem colocar as referências. E aí a gente entra numa discussão sobre não tem que ter referência bibliográfica ou já tem que apresentar autores ou não. Eu vou dizer que pessoalmente eu gosto de apresentar autores na introdução, mas tem perfis e perfis de pesquisadores e pesquisadores, revistas e revistas que vão fazer de forma diferente, mas é importante mostrar as fontes. É sempre importante basear todas as nossas ideias, por mais originais que elas sejam, em uma literatura predecessora, tá? Uma literatura que veio antes. O excesso de referências também leva à saturação teórica. Então, um artigo de 20 páginas, a gente ter 100 referências não é o correto, tá? A gente não até leva os avaliadores a desconfiarem se de fato você leu 100 obras para escrever essas 20 páginas. Eu sei que quando a gente publica em journals, em periódicos internacionais, a gente vê lá um excesso de citações sendo utilizadas, mas não é uma prática que aqui no Brasil seja bem quista, tá? E claro, gente, jamais a gente vai citar uma obra que a gente não leu ela. A gente pode não ter lido integralmente, mas a gente tem que saber do que a obra se trata. E quando eu digo de não ler integralmente, é assim, a gente leu boa parte da obra, citou boa parte do adensamento teórico, mas faltou um capítulo da obra para terminar. Não tem problema, você pode citar. Mas cuidado, porque, em geral, os avaliadores conhecem muito bem essas obras, se eles não forem as pessoas selecionadas para lerem o seu artigo, né? Já aconteceu de caso de banca, de a pessoa citar uma obra descontextualizada e a pessoa da banca ser a pessoa citada. Então, falar, não, eu não falei isso. Ou eu não falei isso nesse contexto. Ou, eu falei isso em 2010, na década de 2020. Eu refutei essa ideia, então está atualizado e fora da cronologia correta. Cuidar com o uso de obras que a gente não leu elas na íntegra. Apresentar referências duvidosas, então cuidado com a credibilidade, tá? Existem revistas que consideram a literatura cinzenta de forma diferente. E o que é essa literatura cinzenta? A literatura cinzenta é a literatura de autoajuda. Então, a literatura cinzenta de autoajuda de moda, e aí entre várias discussões, ou de design, pode ser considerada de forma diferente a depender do periódico. Alguns periódicos vão dizer que é literatura cinzenta artigos de anais de evento, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso. Olhem sempre para diretrizes para autores, lá vai estar escrito se pode ou se não pode. Em geral, as regras estão lá estabelecidas. E na dúvida, entre em contato sempre com a revista, porque a revista, o corpo editorial, por mais que demore um pouco para responder, sempre vai tirar essa dúvida, certo?
E aí a falta de formatação e adequação também é um erro muito frequente nas referências bibliográficas, né? É citar a BNT errada. A gente tem na Universidade Federal de Santa Catarina o MORE, que facilita bastante, MORE, que é o Mecanismo Online de Geração de Referências. Ele está em ABNT, mas existem outras normas também, tá? Então tem Chicago, Harvard, Vancouver, a APA, que a gente falou na aula passada. Então, se as referências bibliográficas, que é uma coisa que a revista vai olhar, até antes de enviar para os avaliadores o texto de vocês, estiverem com erros ou estiverem fora da BNT correta, fora da BNT vigente, já é uma coisa que a revista vai mandar de volta e vai falar, ó, a gente só vai proceder o fluxo editorial quando a correção da BNT estiver adequada, tá? Então, é um menos retrabalho. Quanto mais cuidadoso e cuidadosa a gente for nesse momento, menos retrabalho a gente tem depois, ok? E para finalizar, vale a gente lembrar sempre que as referências bibliográficas são compostas por 4 tipos de obras. Podem anotar isso. O teórico, que são as obras mais antigas. A gente já falou disso ontem, né? Mas vale ressaltar de novo. A literatura seminal, que são as obras mais citadas ou as obras mais relevantes dentro desse assunto. O estado da arte, que são as obras mais recentes. E as obras escolhidas por conveniência, tá? Então, as obras convenientes. As obras convenientes não são nem as mais antigas, nem as mais citadas, tampouco são aquelas mais recentes. Ver aquele artigo de 2018 sendo citado, aquele artigo de 2015, que não é o mais citado da área, nem o mais antigo, nem o mais novo, então é um artigo escolhido por conveniência, certo? Aí de marco teórico, vocês podem colocar, eu vou falar em inglês porque está normalmente nas bases de dados em inglês, tá? Cited by oldest. Vocês vão encontrar com essa nomenclatura. Então, citado pelo mais antigo, ou organizado pelo mais antigo. Cited by oldest. Marco teórico. Na literatura seminal, vocês vão encontrar nas bases de dados os artigos sobre a nomenclatura cited by highest. Tá? Ou seja, citado o maior número de citações dentro daquele assunto. Estado da arte, vai encontrar como cited by newest. Então, os mais recentes. E convenientes, a gente não tem um cited by convenientes, tá? Então, tá bem tranquilo. Os convenientes são aqueles que a gente escolhe randomicamente, tendo aproximação e afinidade com o nosso tema. Para a gente finalizar essa parte aqui, vale lembrar que quanto mais científica for a nossa referência, mais credibilidade científica tem o nosso texto. Quanto menos científica for essa referência, menos credibilidade tem o nosso texto. Então, sempre deem preferência por fontes científicas quando num texto acadêmico, tá? Ok, aqui estão os meus contatos, minhas redes sociais. Artigo científico, ficou alguma dúvida? Não? A gente vai ver depois um esqueletinho, tipo um formulário, que mostra mais ou menos a estrutura que a gente pode seguir para construir esse... Uhum. Uhum. No Google Acadêmico especificamente, eu acho que ele não separa por área, mas nas bases de dados separa-se por área. Então, você pode pesquisar o tema dentro da sua área. O que muitas pessoas falam é sempre usar uma boa query, uma boa equação dos termos de busca. Então, talvez o termo esteja muito abrangente. Se você digitar só acessibilidade, vai vir muita coisa. Acessibilidade no design em sala de aula, já vai fazendo vai deixando os resultados mais específicos. Ok? Mais alguma dúvida?
Não? Então vamos lá, a gente vai bem rapidinho falar aqui de processo de submissão. Então, uma vez que eu tenho o meu texto pronto, uma vez que eu tenho o texto preparado, tudo certo, eu fiz o texto do PET Design, agora eu vou submeter, tá? Então, escrita é uma parte da construção do texto e a submissão é outra parte. O que eu recomendo pessoalmente, considerem a submissão já no início do processo de escrita, porque eu preciso entender para onde eu vou colocar para saber o número de páginas que eu tenho, né? Então, eu vou enviar para onde esse texto, eu tenho 20 páginas, 8 páginas, o texto que eu construo em 8 páginas é muito diferente do de 20 páginas, por exemplo. A profundidade, o salto que eu vou dar é um salto completamente diferente. Então, entendendo o processo de submissão, eu consigo mais ou menos formatar o meu texto já para isso. Vou dizer de novo, algumas normas técnicas, por exemplo, não permitem citação direta. Então, não adianta eu escrever um texto perfeito, bonito, cheio de citação direta, se depois a revista não vai aceitar e eu vou ter que readequar tudo isso. Algumas breves considerações iniciais. Então, o processo de submissão ele pode mudar conforme o destino e a plataforma utilizada pela revista ou pelo evento. Plataformas de evento são várias, a gente vai falar depois de algumas plataformas de revista em geral, são a em nuvens e a OJS, Open Journal System. Tá? Então vamos lá, quais são esses 3 principais destinos? Anotem aí, submissão. Puxem 3 flechinhas da palavra submissão. Na primeira flechinha vocês vão escrever revistas e periódicos científicos. Revistas são periódicos científicos, então pode escrever só revistas. Na segunda flechinha vocês vão escrever eventos. E na terceira flechinha, editoras. As revistas, elas são repositórios, tá, gente? Então, elas vão reunir vários artigos que foram publicados durante o longo dos anos, a depender de um número de edições. Uma revista pode ter 2, 3, 4 ou mais edições a cada ano. O evento científico, normalmente a gente vai encontrar lá uma aba chamada Anais do evento. Então, o caderno de anais do evento é onde a gente vai encontrar os artigos que foram apresentados dentro daquele evento. E as editoras, a gente vai ter 2 processos a depender da editora, tá? O primeiro processo é o das instituições públicas. Então, tem lá a editora do IFSC, por exemplo. Ela lança um edital e nesse edital tem um convite aberto à submissão. Então, você tem que ficar de olho nos editais que a editora lança, tá? Instituições públicas, em geral, ou trabalham com editais ou trabalham com a organização a partir de um grupo de pesquisa determinado. Então, o grupo de pesquisa em história vai fazer capítulos de livros e vai lançar através da editora institucional. É uma possibilidade. E aí tem editoras mercadológicas. Nas editoras mercadológicas, o processo de submissão é bem simplificado. Tá? Essas editoras de mercado, a gente paga uma taxa que aí varia de 400 a R$ 1.000, dependendo da editora. A gente fez recentemente um levantamento de uma obra de 10 capítulos, pode chegar a custar R$ 21.000 para publicação, a depender do número de edições físicas que eu vou ter. Tá? Se for e-book, se for um livro digital, aí o custo é bem mais em conta. Tá? Então, muita gente tem preferido publicar o e-book do que publicar o livro físico. Até porque também livro físico não pontua muita coisa. Então, um artigo de Qualis A1 pontua mais do que um livro físico na maioria dos baremas. Essa submissão para editoras de mercado, bem simples, bem tranquila, a gente paga e normalmente é aceito. Tá? Tem algumas vezes que tem um processo um pouquinho mais criterioso, tem um avaliador ou uma avaliadora que vai dar uma olhada, mas não é todos os casos. A minha sugestão pessoal é, mais uma vez, que vocês pensem aonde vocês vão colocar o texto antes de começar a escrever o texto, para ter uma dimensão do tamanho desse texto e para ter uma dimensão de como essa pesquisa vai ter que funcionar e qual o prazo de vocês. Revistas podem funcionar a fluxo contínuo, ou seja, receber artigos o ano inteiro. Eventos não são fluxo contínuo, eles têm data. Tá? Prorroga normalmente essa data? Prorroga, sim. Normalmente prorroga. Então, a gente até conta certas vezes com a prorrogação. Às vezes algum evento até prorroga mais do que uma vez. Então estava final de janeiro, mudou para final de fevereiro, foi para final de março. Não tem problema, depende do número de artigos que o evento está recebendo naquele ano. Mas tem que cuidar com a cronologia do evento. Tá? E as editoras, algumas são a fluxo contínuo, algumas não. Também vai depender. Em geral, se tem o edital, tem uma data de submissão limite.
Alguma dúvida dessa parte? Não? Então, revistas, eventos e editoras. Então, aqui é como preparar o arquivo para submissão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, depois de terminar de escrever o texto, a gente vai lá em informações, verificando problemas ou verificar problemas. A gente vai clicar em inspecionar documento, inspecionar. Tá? Depois eu vou passar a apresentação para vocês e vocês podem anotar esse passo a passo com mais tranquilidade. A gente vai em propriedades e a gente vai tirar as propriedades desse documento, porque a revista não vai aceitar se tiver qualquer indício de autoria. A revisão por pares cegas, a blind review, ela tem que garantir que não exista nenhuma identificação. Então, num primeiro momento, quando a gente submete para uma revista ou para um evento, a gente não coloca o nosso nome, não coloca nenhuma informação pessoal e nem coloca nenhuma forma de identificação da instituição. Por exemplo, a gente vai narrar, fazer um relatório sobre uma atividade que a gente fez no PET, não tem problema. Só que num primeiro momento a gente não pode dizer que foi. A gente vai dizer que foi num programa e aí a gente vai usar o termo omitido para revisão cega, tirando o nome do programa. Tá? Então a gente não identifica num primeiro momento. Se for aprovado, aí a gente na versão final do artigo coloca a identificação correta. PET do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis, etc. Então aqui a gente garantiu que a gente tirou a autoria do documento. Existe um segundo processo para checar, que é clicar com o botão direito em cima do documento. Esse é um artigo que eu e a Jana, a gente publicou junto, né? Janaína, que está aqui. Então a gente vai lá em propriedades, detalhes, remover propriedades e informações pessoais, tá? Então a gente checa 2 vezes se a gente retirou. Por quê? Se a revista aceitar, se vocês submeterem e a revista pedir, é um trabalho a mais que a gente tem que fazer. Então, melhor fazer antes da submissão. E às vezes vai acontecer também de um avaliador encontrar o nome de vocês lá, então vai rejeitar porque encontrou o nome do autor ou da autora, ou no documento, ou no arquivo, ou no texto. Uhum. Sim, e tem algumas pesquisas que são específicas de algumas universidades. Então, o avaliador sabe que aquele assunto está sendo desenvolvido naquela universidade brasileira. Nesses casos, em geral, o avaliador ele rejeita ser avaliador daquele artigo porque ele sabe do que se trata. Tá? Mas aí vai muito do avaliador para cada avaliador. Eu sei que isso aqui, por mais que eu não seja exatamente quem escreveu, eu sei que foi feito no PET do IFSC ou que foi feito na UNB, por exemplo. Então o avaliador ele reprova porque ele fala, não, eu conheço os autores. Ele não reprova o trabalho de vocês, ele recusa ser o avaliador. Tá? Sempre existe essa possibilidade, e isso acontece com alguma frequência. Vou te dizer que o avaliador recusar ser o avaliador daquele trabalho não é algo anormal, assim, é uma coisa que acontece. Ok? Perfeito? Vocês vão ver que quando a gente entra naquela estética do texto, muitas vezes, a gente vai ter uma forma de escrever o trabalho que é reconhecível pelas outras pessoas. Então, por mais que o avaliador não saiba de quem é o texto em si, ele vai olhar e vai falar, isso aqui tem uma carinha da fulana de tal. A forma como ela encadeia as ideias, a forma lógica e racional que ela constrói o texto, a forma como ela apresenta os recursos gráficos é muito característico dela. É o que na moda a gente chama de grife, né? Que é uma grafia sua dentro do texto. Então, essa grafia vai ser reconhecida por algumas pessoas, e aí essas pessoas normalmente recusam ser avaliadoras para não criar um processo com vieses, né? Um processo que pode influenciar o resultado. Para o bem ou para o mal, né? Se ela for amiga, beleza. Se ela não for amiga, também é ruim. Ok? Então, como submeter numa plataforma de uma revista? Aqui a gente vai utilizar o caso da Poliedro, tá? Que utiliza o OJS, então o Open Journal System. Quando vocês abrem a revista, ela vai aparecer assim. Então, normalmente tem um cabeçalho que vai mostrar a edição atual, os arquivos, as notícias, onde a gente vai encontrar as chamadas dos artigos. Em inglês, vocês vão encontrar com o nome de Call for Papers. Tá? Espanhol é... Como é em espanhol, Javiera? Chamada de artigos, Call for Paper. Isto. Parecido, então, com o português. Achei que tinha um nome específico. A gente tem também as submissões, então as regras vão estar dentro desse tópico submissões, o foco e o escopo também vai estar aqui.
Os indexadores e, em geral, os diretórios onde a revista está indexada. O que são esses indexadores? Desculpem. Quando a gente lança um artigo, a gente vai indexar isso em outras bases de dados para que pesquisadores que acessem aquelas bases de dados possam encontrar os artigos de vocês, tá? Os nossos artigos. E o sobre, onde vai ter o contato da revista, vai ter um pouco do histórico da revista, vai ter algumas informações interessantes ali. Notem que do lado direito aqui vai ter o ISSN, então, mais uma vez, com esse número de ISSN a gente garante certa credibilidade, e a gente também pode usar esse número de ISSN para procurar a avaliação da revista dentro do Qualis. Então a gente consegue identificar, sei lá, uma Qualis A1, A2, A3, caso a revista não diga, tá? Vocês vão encontrar também esse sobre a revista aqui, escrito às vezes na primeira página da revista, de que área que ela é, a qual organização ela está vinculada, se ela está num programa de pesquisa de pós-graduação, se ela está vinculada a algum ministério específico. Então, a revista normalmente faz uma breve introdução logo no começo. O que eu sugiro para vocês, anotem aí, revistas, criar acesso e se cadastrar, mesmo se eu não for publicar agora. Por que eu estou falando isso? Porque quando vocês se cadastram na revista, quando a revista cadastra uma nova notícia na aba Notícias, que normalmente é o Call for Paper, vocês vão receber no e-mail de vocês, tá? Então não é um convite assim específico e direcionado para vocês, mas é um convite para todas as pessoas que estão cadastradas na revista. Mesmo que eu não vá publicar hoje ou amanhã ou depois de amanhã na Design e Tecnologia, me cadastro na Design e Tecnologia para receber as chamadas quando a revista tiver chamadas. E sempre que a revista lança novas edições, também vai no Notícias, então também vocês vão receber por e-mail as novas edições da revista. É uma forma de a gente manter certa atualização em relação àquele periódico, tá? Bom, a gente faz um cadastro, faz um acesso, depois a gente coloca o nosso perfil no CID. Todo mundo aqui está habituado com mais ou menos. O Lattes ele só vale para o Brasil, né? Então o currículo Lattes ele só vale dentro do território. E as revistas elas pedem o Lattes e pedem também o ORCID. Hoje em dia é uma prática muito comum. O ORCID é como se fosse um Lattes internacional, tá? Então vocês precisam alimentar 2 currículos, no mínimo 2 currículos acadêmicos. O Lattes, que tem que estar atualizado. Todo mundo que fala que o Lattes tem que estar atualizado não está com o Lattes atualizado, eu sou uma dessas pessoas, tá? E o ORCID. Então o ORCID é bem fácil de criar, ele é quase automático, ele usa uma tecnologia chamada Crossref, que é de referência cruzada. Então, quando você publica, por exemplo, na Poliedro, automaticamente o ORCID puxa o seu artigo para lá. Você não precisa alimentar a plataforma como o Lattes. O Lattes não, a gente tem que cadastrar dado por dado dentro da plataforma. Ok? Esse é o sistema por dentro, como ele parece. Então, uma vez que vocês tenham aberto a submissão, ele vai aparecer assim. São, em geral, 5 abas, um início, transferência do manuscrito. Manuscrito é o nome dado ao artigo antes de estar publicado. Inserir metadados, confirmação e próximos passos. O que são os metadados? São os autores. Então, é onde a gente vai colocar os autores para quando a revista publicar a edição, quando publicar, enfim, o nosso artigo, ter lá os nossos nomes bem certinhos, tá? A inserção dos metadados é uma coisa que vocês precisam tomar cuidado, porque se alguém mudar de ideia e quiser sair do artigo, antes da revista estar com a publicação feita, ainda é possível de alguma maneira, tá? Avisando o corpo editorial. Mas depois não é possível modificar, vocês não podem apagar o nome de alguém do artigo. Tá? É uma marca que fica lá para sempre, para todos os curriculatos daqueles todos os coautores que estiverem citados, ok? Então, esse processo de submissão, em geral, eu vou escolher o idioma, a seção. Se tem uma seção específica de ensaios visuais, eu vou mandar os ensaios visuais para lá. Se tem uma seção específica sobre games, por exemplo, a revista Project, acho que tem uma seção só de gamificação e ludificação. Então, eu mando para aquela seção específica, porque são avaliadores em específico que vão trabalhar, ok? Naquele tipo de assunto. Aí tem alguns requisitos que a gente dá check lá. E aqui eu coloquei não esquecer dos documentos suplementares. Por quê? Olha só, se eu tenho imagens, pode acontecer de eu ter que submeter as imagens em separado para a revista. A revista vai pedir imagens em 300 dpi ou numa qualidade alta para fazer a publicação em PDF. Depois, por exemplo, o EPUB não desconfigurar.
Se a gente usa uma imagem que está dentro de um arquivo de Word, na hora que ela publica, que a gente vai publicar o PDF, a qualidade fica muito, muito baixa. Então, se vocês usarem imagens, submetam as imagens em 300 dpi em arquivo separado, tá? Um PNG 24 ou, enfim, um formato adequado para isso. Daí a gente vai preencher os metadados. Então, nesse exemplo aqui, a gente está preenchendo os metadados. E notem que na apresentação talvez não dê para ver tão claramente, mas tem um globinho do lado do título que ele está em vermelho. Esse globinho tem que ficar verde. Para ele ficar verde, a gente tem que submeter o título, o subtítulo, o resumo e as palavras-chave nos 3 idiomas principais das revistas. Então, inglês, português e espanhol. Isso, e algumas revistas vão trabalhar com um vocabulário controlado nas palavras-chave. Então você não pode colocar qualquer palavra-chave, tem que ser a palavra-chave que a revista aceita, ou que aquela universidade trabalha. Então, tem. Normalmente vai estar escrito como sistema Daedalus, tá? Se vocês observarem algo falando você precisa consultar o sistema Daedalus, podem anotar isso, significa que essa revista trabalha com vocabulário controlado. Da USP. Que eu lembro de cabeça, sim. Mas as da USP, em geral, tendem a trabalhar com o sistema Daedalus. Isso é outra coisa. De repente, a própria revista pode ter uma indicação. Olha, não usem nas palavras-chave as mesmas palavras que vocês usaram no título. Isso vai estar lá nas diretrizes para autores, tá? Mas o vocabulário controlado é justamente para... Normalmente, as universidades que têm cursos de linguística, e esses cursos são mais antigos, eles criam os vocabulários controlados justamente para identificar aquele assunto naquele determinado conceito, tá? Então, a melhor palavra para definir o conceito é tal. E aí está lá no vocabulário controlado. Alguns vocabulários controlados são muito abrangentes e alguns são bem curtinhos, então limitam bastante as palavras que a gente vai utilizar. Em vez de usar design emocional, por exemplo, aquela revista utiliza design para sensibilidade. Tá? Ao invés de usar design etnográfico e de etnografia projetual. Então, a revista tem uma palavra-chave para isso. Palavra-chave é sempre uma composição, não necessariamente é uma única palavra. Ok? Bom, depois a gente então preenche o título em 3 línguas, preenche o subtítulo, caso tenha subtítulo em 3 línguas também, preenche o resumo em 3 línguas e as palavras-chave em 3 línguas, até esse globinho que vocês estão vendo aí sair do vermelhinho e ficar verde. Aí a gente confirma todos os dados, tá? Mais uma vez é importante aqui que a gente cadastre bem direitinho os nossos coautores, coloque o mini currículo dos coautores, que em geral tem que ter 5, dependendo da revista. Todo esse processo é uma pessoa normalmente que faz, não são várias pessoas. Então, uma pessoa vai ser responsável por fazer a submissão e verificar dado por dado se está tudo certinho. Em geral, não é o orientador, tá? Deixa eu dar essa dica para vocês. É a gente que faz, não é o orientador. Então, a gente tem que conferir se todos os metadados estão preenchidos corretamente, porque depois é um estresse para corrigir esses metadados de novo. E aí depois é só dar um OK e finalizar a submissão, não tem muito segredo. Ó. E vai aparecer aqui, como a gente está vendo o exemplo, Lorbieski et al. Lesse e colaboradores, né? O corpo biológico e o corpo vestido no ensino da modelagem do vestuário. Em arquivos apareceria os já publicados ou os rejeitados dentro desse sistema, dentro dessa revista. E fila é o número de publicações ativas que vocês têm dentro daquela revista, certo? Ali do ladinho, embaixo de submissão, aparece um númerozinho 1, que é o número de trocas de e-mails entre você e a revista. Então, nesse caso aqui, como era um dossiê especial, né, eu deixei anotado já fora do artigo, mas deixei uma nota para a revista de que este artigo estava destinado a uma edição especial, um dossiê em específico. E a revista também vai utilizar esse mesmo sistema. Às vezes, quando a revista manda um e-mail para a gente, vai cair em spam. Então, se vocês estão com um artigo submetido numa revista, volte e meia, abre o sistema da revista, não recebeu nada lá, sabe? Aquele artigo que nunca mandaram um feedback. Às vezes mandaram sim um feedback, e esse feedback está lá no sistema da revista, não foi para o seu e-mail,
ou caiu na caixa de spam, ou enfim, né, acabou tendo outro destino, certo? Por isso a necessidade de conferir várias vezes na plataforma da revista se os dados que a gente preencheu estão ou não estão corretos. Então, algumas considerações para submissões de periódicos. Anotem aí revistas. Puxem 3 flechinhas das revistas para fluxo contínuo, dossiê e fast track. Foi? Então, fluxo contínuo, vocês vão puxar uma flechinha para o lado e vão escrever submissão a qualquer tempo. O que é uma submissão a qualquer tempo, gente? É uma submissão que eu posso fazer qualquer época do ano. A revista está aberta 24 horas o tempo inteiro. Em geral, na hora de publicar, a gente junta isso numa edição chamada variata, ou, dependendo da revista, abordagens transversais. Enfim, dá-se um nome de várias coisas, mas é uma coletânea de artigos variados. Tá? Em geral, quando a gente alcança 12 artigos que foram aprovados, aí lança-se 12, 10, essa edição variata. O dossiê, podem puxar uma flechinha para Call for Papers. Não sei se está dando para ver, mas está escrito aqui embaixo, ó, Call for Papers. São as chamadas de artigos para uma coletânea temática. O dossiê tem um tema específico e uma data específica. Tá? Foi? Então, no dossiê eu vou ter uma data para submeter o meu trabalho e eu vou ter um tema. Eu não posso fugir desse tema, eu não posso tangenciar o tema. Mas eu posso usar aquela regra do 80-20%. Tá? Então, 80% é sobre o meu assunto, 20% é para eu me adequar ao tema desse dossiê em específico. Nem todas as submissões feitas para um dossiê são aceitas. Muitas vezes você pode submeter para um dossiê e ser publicado num variata. Por quê? Porque o dossiê é normalmente limitado a 6 artigos. Então, se 10 pessoas enviaram 10 artigos, os avaliadores do dossiê vão escolher os 6 melhores artigos. Se 4 continuarem aprovados, esses 4 que não estão entre os 6 melhores vão para uma variata. Tá? Vão ser publicados pela revista, mas não dentro daquele dossiê. Por quê? Porque tangenciou o assunto, porque fugiu do assunto principal. A revista pode rejeitar também. Em geral, as revistas vão trabalhar ou dossiê e fluxo contínuo. Tá? São esses dois principais. Tem revistas que só trabalham com dossiê, tem revistas que trabalham com dossiê e fluxo contínuo. 2 edições por ano de dossiê e 2 de fluxo contínuo, ou então em uma outra estratégia. Existe ainda uma terceira forma de submissão, que é o fast track. O que é o fast track? É uma chamada rápida. É um tipo de call for paper com um prazo muito curto para submissão e um prazo muito curto para publicação. Durante a pandemia, a Nature e a Science fizeram bastante fast track dos artigos, né? Não sei se vocês lembram, mas tinham várias notícias de que volta e meia, em função de ter feito esses fast track, não teve uma boa avaliação, e daí as pessoas tinham que ir lá esclarecer os dados que foram coletados, porque no desenvolvimento das vacinas esses dados eram importantíssimos. Ok? Aqui no Brasil não é tão comum que a gente tenha fast track. A gente teve da revista Strategic Design Research Journal, lá da Unicinos, falando sobre a Covid-19, então a contribuição do design na pandemia, durante a pandemia. Prazo curto de submissão, prazo rápido de publicação, certo? Não é tão comum, mas se vocês estão projetando uma carreira internacional, quero fazer meu mestrado nos Estados Unidos, quero fazer meu doutorado na Alemanha, quero fazer lá fora, fiquem de olhos bem abertos para os journals e para esses fast tracks,
que aí são possibilidades mais rápidas de a gente ter a publicação que a gente precisa para entrar no programa de pós-graduação. Ok? Então, algumas considerações importantes sobre essas 3 formas. Não se recomenda a submissão de um artigo sem o consentimento de todos os autores. Tem que avisar o professor ou a professora que foi o orientador ou a orientadora, tá? É bem importante isso. E anotem isso também, que vocês precisam conferir a titulação, porque nem todas as revistas aceitam pessoas que estão como autores. Algumas revistas só aceitam mestres, nem mestrandos são aceitos, ou doutores e doutoras, tá? Quanto mais qualizar a revista, quanto mais alta, menos pessoas ela aceita, tá? Mais alta a titulação ela cobra dos seus autores e autoras. Então sempre confiram a titulação que é exigida. Em algumas revistas, vocês podem ser chamados e convocadas a escreverem uma cover letter antes da submissão. O que é cover letter? É uma carta de apresentação do artigo. Então, para o fluxo editorial consistente, vocês precisam escrever essa carta de propósitos para a revista. Tá? Não é tão comum no Brasil que se faça isso, mas para as revistas internacionais. Essa cover letter tem que trazer quais são as principais contribuições do artigo e por que esse artigo contribui para essa revista em específico. Sempre pensando no que a revista tem a ganhar com isso. Tá? Algumas revistas também vão pedir para vocês a carta de conflito de interesses, ou uma declaração de conflito de interesses. Às vezes dentro do OJS, dentro da plataforma, vai ter lá um campo chamado conflito de interesses. Vocês têm que declarar se há algum conflito. Conflito de interesses a gente vai entender aqui por órgãos de financiamento da pesquisa. A gente tem que declarar quem financiou a pesquisa, caso tenha sido financiada. A gente tem que declarar também se algum dos professores que estão com a gente como coautores são membros do corpo avaliativo dessa revista. Então, eu vou submeter para... Eu vou pensar num exemplo fictício aqui, a redesenho de moda, supomos, tá? Eu tenho que ver se o meu professor orientador ou a minha professora orientadora não faz parte dessa revista, como avaliador, como avaliadora ou como conselho consultivo. Caso faça, eu preciso declarar no conflito de interesses. Depois, algumas revistas elas podem pedir as credenciais científicas, né, os currículos Lattes, os respectivos contatos das pessoas que fizeram a revisão e a tradução do artigo para citar isso nas credenciais do expediente da revista. Então, a revista da professora Mara Rubia Santana, por exemplo, Ensino em Moda, Design e Artes, é uma dessas revistas que faz o pedido que a gente declare quem é que fez a revisão gramatical e que seja um profissional formado em letras e quem é que fez a tradução também. Certo? Mesmo que seja a tradução do título, do abstract e das keywords. Então, mesmo que pareça bem pequenininho e bem curtinho, a gente precisa fazer. Eu sei que nós somos impelidos a usar o Google Tradutor ou o DeepL para fazer essas traduções, mas a gente precisa declarar na revista quem de fato fez. Quanto custa mais ou menos a tradução de um abstract das keywords? Em geral, 50 a 150 reais, depende da pessoa que a gente for pegar para fazer, tá? Bom, além de estarem no corpo do texto, há casos em que vai ter que então submeter esses documentos suplementares. Além das figuras, quais são outros documentos suplementares que vocês vão precisar enviar junto com o artigo, caso seja necessário? Os dados da coleta de campo. Tá? Então, eu fiz uma entrevista com 10 pessoas. Vocês podem ser chamados a apresentar as 10 entrevistas na íntegra. Então, a pessoa quer a transcrição das 10 entrevistas para ver se a codificação que você fez, a decupagem, está correta ou não. Então, às vezes, vale a pena submeter junto essa questão. Eu já vi também a submissão de autorização. Então, eu vou falar de uma empresa X, eu vou falar da Riachuelo. Tem lá a autorização do gerente X da Riachuelo, permitindo que eu cite ela nominalmente dentro do artigo. Há alguns casos, a revista chega a publicar essa autorização, quando o caso é muito específico. Tá? Eu quero falar sobre justiça social e trabalho análogo à escravidão dentro da moda. E eu vou citar um caso que, por mais que tenha sido autuado e seja pública, essa autuação, eu desejo ter o consentimento. A revista vai pedir para que eu tenha um consentimento dessa empresa. Perfeito. Num estudo de caso, isso é muito comum. Eu submeto junto o termo de aceite dessa empresa, tá? Que eu posso citar eles nominalmente. Certo? Para depois não ter nenhum problema, não precisar retirar o artigo do ar, fazer uma errata, nem nada do tipo. E aí eu posso... o artigo
não deve ser divulgado até que ele esteja publicado, tá? A menos que eu esteja num grupo de pesquisa, e como eu falei para vocês lá na primeira aula, eu vou fazer uma citação no Prelo. Então, a Javiera e eu escrevemos um artigo, o Matheus vai citar. O artigo ainda não foi publicado, está aceito na revista, então ele vai citar no Prelo, certo? Mas cuidado para vocês não colocarem esse artigo, por exemplo, no academia.edu ou no ResearchGate antes da revista publicar. Ele não pode circular antes de estar publicado, mesmo que ele esteja aprovado há mais de um ano e esteja lá guardadinho, paradinho. Não tem problema quanto a isso. E aí você pode ser solicitado ou solicitada também a escrever uma carta em específico para os avaliadores tirando dúvidas específicas. Então o avaliador pode questionar o teu método, a tua metodologia, os teus resultados, pode questionar as tuas considerações finais e pedir para que você esclareça essas considerações finais melhor ou que faça uma discussão mais apropriada. Então, nesses casos, a gente também tem que escrever uma carta para esses avaliadores, certo? Na versão final, quando uma revista me pede muitas modificações, eu, em geral, deixo no texto coloridinho para a revista ver exatamente o que eu modifiquei do texto original, para que não se tenha que voltar a ler todo o trabalho de cima a baixo. E a gente consegue identificar só aquilo que foi modificado, tá? Já peguei também umas publicações que a revista publicou com o texto coloridinho, sem tirar a parte que estava colorida. Aí foi um errinho de arquivo de finalização. Tempo. Tempo é muito importante quando a gente vai submeter um periódico, porque a gente não vai ter isso publicado muito rápido. Então, considerem os pontos que vocês precisam para entrar num mestrado ou num doutorado, ou qualificar ou defender, porque a revista vai levar algum tempo para fazer isso. O tempo, em geral, é de 6 meses a 12 meses, mas algumas revistas vão levar mais de 2 anos para publicarem artigos, ou mesmo para fazerem avaliação desses artigos. Então, cuidado com o tempo. Precisam ter em mente, saindo do IFSC, para onde que eu vou, aonde é que eu vou estudar, quantos pontos eu preciso para entrar nesse lugar. Se eu vou para um intercâmbio, como é que é o processo de aplicação para esse intercâmbio? Se eu quero estudar na Argentina, se eu quero estudar no Uruguai, se eu quero estudar no Chile, eu quero entender como essa universidade funciona, eu preciso ter o tempo como meu aliado nesse processo de aplicação, tá? Depois do artigo publicado, a gente pode colocar uma cópia dele na biblioteca da nossa instituição, enviar para a biblioteca, para a BU, uma cópia do artigo, a gente pode colocar no academia.edu, que é uma rede social para pesquisadores, onde a gente pode subir os PDFs, no ResearchGate, que também é uma rede social para pesquisadores. E quando o artigo estiver publicado, a gente deve alimentar o Lattes, tá? O Lattes ele não é automático, como o ORCID é, então, naturalmente, nós mesmos que temos que preencher aqueles campos. Nessa alimentação do Lattes também é comum que a gente preencha dos nossos professores, muitas vezes, tá? Então, professor ao professor, orientador ou orientadora vai passar a senha, o login, e a gente faz o preenchimento também dessas informações. Algumas revistas ainda podem solicitar essas cartas de consentimento, salvo engano da revista da professora Mara Rubia Santana, coordenada por ela. Cartas de consentimento em que a gente autoriza a publicação daquele artigo, certo? É mais uma garantia que a revista tem. Não é um rito muito comum, mas algumas podem solicitar isso a vocês. E algumas revistas possuem as taxas de processamento, como a gente já mencionou aqui, a Estudos em Design, da PUC-Rio, e a Educação Gráfica, eu acho que também possui uma taxa de processamento, né? Essa taxa varia, 250, 300, 400 reais, dependendo da revista, às vezes mais, às vezes menos, mas é a taxa para eles começarem o fluxo editorial. Não significa que vocês vão ser aprovados. A gente brincou lá durante uma aula do doutorado que alguns pesquisadores já deixaram uma CG dentro de uma revista, né, de tantas submissões que fizeram, e todas elas foram rejeitadas. Tá? Então não significa que pagar a taxa implica em aprovação, ok? Uma CGzinha é uma moto, né? Só depois do aceite, sim. Tá? Ainda é um outro formato, então, por exemplo, só depois do aceite paga-se a taxa de processamento. Como tem muitas revistas atreladas a programas de universidades públicas, a gente aqui no Brasil também tem mais revistas que não cobram do que revistas que cobram. Quando os artigos são aceitos e ainda não foram publicados, mais uma vez, eles podem aparecer no Lattes numa seção que a gente chama de artigos aceitos para publicação. Aqui está o exemplo. Ó. Então, esse artigo foi aceito para publicação. Eu coloco lá que o artigo já está aceito, mas ele ainda não foi publicado. Então, eu tenho uma seção do Lattes para fazer isso. Tá? Quando eu preciso
por exemplo, eu vou entrar num processo seletivo, eu vou precisar passar por um processo seletivo e eu preciso desses pontos, eu posso colocar os artigos aceitos para publicação. Ok? Então, algumas considerações ainda que são importantes a gente falar, mais uma vez no Prelo, como é que a gente faz isso? Aqui está o exemplo nos slides, Barbosa 2021, página 10, no Prelo, tudo entre parênteses, exceto Barbosa. Lembrar também, então, de tirar todas essas informações que personalizam o texto, todas essas possibilidades de identificação dos autores e das autoras, e aí vocês podem usar a expressão omitido para revisão cega, tá? Mesmo que a gente não vá fazer a submissão de um artigo, de novo, sempre se cadastrar nas revistas, então elenquem quais são as 10 que vocês querem publicar nos próximos anos e já se cadastrem nessas revistas para receber as notícias, e lembrar de verificar o Qualis na plataforma Sucupira. Então vocês precisam entender quanto vale esse artigo publicado. Depois, se vocês tiverem dúvidas, olha, essa revista aqui está me dizendo que ela é um Qualis B, mas na verdade na plataforma Sucupira ela é um Qualis C. A gente recebe esses e-mails de revistas predatórias às vezes. Eu sempre confio na plataforma Sucupira e, na dúvida, a gente consulta o Predaqualis. Tá? Essa plataforma Sucupira, então, em evento de classificação, existem diferentes classificações. A gente vai selecionar o quadriênio 2017-2020, porque é o vigente, apesar de estarmos em 2023. A área de avaliação é arquitetura, urbanismo e design. Vocês já devem saber isso, né? As nossas revistas estão em arquitetura, urbanismo e design, a U mais D. E aí a gente pode colocar o ISSN, se a gente tiver o ISSN da revista, ou só o nome da revista e vai aparecer a classificação dela, tá? A gente também pode buscar pela classificação, então eu quero as revistas de Qualis A1 da área do design. Pelo título a gente consegue fazer essa busca. E aí tem um pequeno detalhe, que é o caso da educação gráfica. Às vezes, design não está no título da revista. Tá? A revista Projética, que também é do design, não está escrito design no título da revista. Então, em algum momento, eu preciso sondar a minha comunidade científica para saber onde as pessoas estão publicando, porque às vezes o assunto da revista não está no título da revista. Ok? Aqui é um exemplo de barema. Então, gente, olha só, se eu publico, é o barema que a gente tem que seguir no doutorado. Se eu publico em revista, eu ganho um tipo de ponto, se eu publico em evento, eu ganho outro tipo de ponto, se eu publico em editora, eu ganho outro tipo de ponto. E tem prioridades. Os programas de pós-graduação, para quem vai fazer pós-graduação depois daqui, em geral, pedem que a gente publique em revistas, tá? Por quê? Porque, de novo, a blind review é mais alta, é um pouquinho mais criteriosa que outros lugares ou que outros formatos. Essa régua de pontuação pode ter diferentes formas de constituição. No nosso caso, lá na Federal, na UFSC, a gente vai ter com orientador e sem orientador. Se eu publicar sozinho, sem orientador, algumas revistas até aceitam, revistas discentes, principalmente, eu pontuo a metade do que eu pontuo se eu publicar com o meu orientador. É de bom grado, é de bom tom sempre publicar com o orientador. Tá? Orientador ou orientadora. Se eu publicar numa revista que não tem Qualis, no caso aqui ainda assim pontua. Mas olhem só, se eu publicar um livro, vale 15 pontos, ou 30 pontos se for com o meu orientador. Se eu publicar um artigo de Qualis A, mesmo que seja um A4, um A3, eu estou falando de 100 pontos. Então, um artigo de 20 páginas vale muito mais do que um livro de 100 páginas. Ok? Então, um artigo de 20 páginas é um esforço X. Um livro de 100 páginas é um esforço Y. Então, é isso que eu falo para vocês. Mensurem o esforço, para que vocês tenham um esforço concentrado e obtenham um melhor e mais eficiente resultado desse esforço concentrado. A partir de agora, pensem no texto como uma estratégia. Vocês não escrevem mais por escrever apenas, mas escrever estrategicamente, sabendo aonde vocês vão publicar, quantos pontos isso vai contar para vocês, para a instituição e para onde vocês querem estar. Certo? Vamos lá, esse é o Predaqualis. Então, no Predaqualis, a gente tem a lista de periódicos predatórios, né, potencialmente periódicos predatórios. Alguns deles se questiona se são periódicos predatórios de fato ou não, mas aqui vai aparecer sempre como potencialmente predatórios. E aí vocês podem pesquisar caso tenham dúvidas sobre algum convite, porventura, que vocês tenham recebido. Considerações sobre as submissões para eventos. No processo de submissão para eventos, vai depender muito da plataforma. Então, a gente tem algumas plataformas como o EasyShare, o Eventbrite, o Eventtree, entre outras. Às vezes, a submissão é pelo e-mail da organização, o que é muito frequente também, tem se tornado cada vez mais frequente de concentrar tudo num e-mail. E às vezes é pelo site do evento. Então, o próprio site tem lá um sistema de submissão específico.
A gente pode ser chamado a submeter uma versão do artigo com autores e uma sem autores. A com autores vai para análise de evento, a sem autores vai para avaliação. Tá? E aí, claro, se for aprovado, a com autores permanece, se for rejeitado, as duas saem da linha editorial. A avaliação costuma demorar menos de 6 meses, em geral, e o processo de editoração é rápido. Assim, não é todo o evento, gente, que a gente vai chegar e vai estar lá o caderno de análise publicado, vai estar lá o caderno de resumos para a gente acompanhar durante aquele evento quais são os artigos que vão ser apresentados. Mas faça um grande esforço para isso, para chegar no dia do evento com a gente recebendo aquele livrinho do caderno com todos os trabalhos que vão ser apresentados, tá? Mesmo que ele seja só um resumo. Todos os trabalhos aceitos e apresentados são reunidos, então, num caderno de análise. Se vocês não apresentarem, por mais que vocês tenham aprovado um artigo, ele não vai aparecer no caderno de análise. Tá? Então, vou dar um exemplo pessoal. A gente aprovou recentemente um trabalho no México, no Congresso Latino-Americano, no Encontro Latino-Americano de Têxteis. Nós não vamos apresentar porque não tivemos recurso financeiro para isso. Então, mesmo tendo aprovado um artigo num congresso internacional que é bem quisto, a gente não vai ter esse artigo, não vai poder publicar esse artigo, ele não vai aparecer. Tá? Então, a outra coisa que acontece durante os eventos é ter lá o corpo editorial da revista, e esses olheiros ou olheiras vão chamar vocês para fazer parte de uma edição especial da revista. Eu coloquei aqui como caso o dossiê Colóquio de Moda dentro da revista de ensino de artes, moda e design. Então vão ter esses dossiês especiais que são daquele evento dentro de uma revista. E aí, essa é uma das poucas exceções que um único texto pode ser publicado 2 vezes. Em geral, cada texto que escrevem é para uma revista, tá? Não pode pegar o mesmo texto e submeter em 10 revistas ou mandar para 10 eventos. Cada destino, um texto diferente, certo? Nesse caso aqui, em geral, as revistas vão pedir uma versão ou modificada ou ampliada daquele texto inicial. Sim, sim. Se o corpo editorial do evento mesmo, né, se o corpo organizador do evento perceber que é o mesmo texto, aí não tem como. O que vai acontecer? Se o texto for rejeitado, você pode melhorar ele e ano que vem você volta para o evento com um texto melhorado. Né? Mas se o texto foi aprovado, mesmo que você não vá apresentar, morreu ali. Tá? E checar a credibilidade da revista, mais uma vez, para a gente ter certeza de que essa revista que está nos convidando para publicar o mesmo texto 2 vezes, desconfiem, isso não é uma prática comum. É de fato uma revista que existe, de fato uma revista que está bem avaliada no Qualis. Processo de submissão, ok? Foi? Eu quero mostrar rapidinho aqui para vocês, se você puder parar minha tela só um minutinho, que eu vou abrir aqui uma informação pessoal. Uma dúvida? Deixa eu encontrar aqui. Eu vou só abrir aqui rapidinho, que surgiu uma dúvida ontem sobre a questão da pós-graduação, de como funcionam as pós-graduações. Eu tinha aberto, mas eu não sei onde eu deixei, então eu vou abrir de novo. Aqui. Aparece aí? Pode. Uhum. Aí, perfeito. Então, rapidamente falando sobre pós-graduação. A gente tem graduação e pós-graduação. No inglês, cuidado para não se enganar, porque a pós-graduação vai ser chamada de graduated, enquanto a gente já está graduado, e a graduação vai ser chamada de undergraduated, tá? Então, se vocês olharem graduated, significa pós-graduação no inglês, para quem quer fazer o mestrado fora, para quem quer uma carreira internacional. Na graduação, em geral, a gente vai ter licenciatura, tecnologia e bacharelado, que são ensino superior. Então, se eu estou fazendo uma licenciatura, se eu estou fazendo um bacharelado ou um tecnólogo, desculpa, em geral, eu tenho a mesma equivalência. Depende muito depois do processo seletivo onde eu vou entrar. Alguns vão pedir o bacharelado, alguns vão pedir o tecnólogo, ou alguns vão deixar em aberto, tá? No mestrado, existem colegas que são bacharéis, existem colegas que são tecnólogos, existem colegas que são
da licenciatura. Tudo depende, claro, de novo, do processo seletivo e do edital. Nem na moda. Até existiu, acho que, um curso muito antigo de licenciatura, mas eu não tenho certeza sobre essa informação. Então, no caso do design, não tem licenciatura, tá? Tem só tecnologia e bacharelado. Em geral, as licenciaturas são ligadas à carreira docente, a tecnologia é uma carreira mais mercadológica e o bacharelado também é uma carreira mais mercadológica. A pós-graduação, então, nós temos o lato sensu e stricto sensu. Lato sensu significa senso amplo, tá? Sentido amplo. Stricto sensu, sentido específico, sentido estrito, certo? Sentido limitado. Lato sensu é uma pós-graduação, eu vou mostrar já aqui, ó. Lato sensu é uma pós-graduação de 1 ano ou 2 anos, e normalmente é uma especialização. Uma especialização, aqui no Brasil, o Master of Business Administration, que é o MBA, que lá fora é mestrado, vem para cá também como lato sensu, tá? Então, muitas instituições particulares oferecem MBA, e o aperfeiçoamento profissional também entra aqui como uma pós-graduação lato sensu. É o caso de alguns aperfeiçoamentos que são bem curtinhos, mais ou menos 1 ano, e aí lá no final, o produto dessa pesquisa, e o que a gente precisa entender é que sempre vai ter um produto de pesquisa envolvido. Sempre, 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 tá? Esse produto de pesquisa no aperfeiçoamento profissional é um relatório final, na especialização é um artigo ou uma monografia, e no master também é uma monografia ou então um artigo. Tá? Tem alguns formatos. O nome TCC, por exemplo, ele é um nome genérico para um trabalho que finaliza aquele grau. Na pós-graduação, nós também temos que escrever os nossos TCCs, que são monografias, ou que são dissertações, ou que são teses, dependendo do grau. Tá bom? Depois a gente tem aqui o stricto sensu. Tá? Então, o stricto sensu são divididos em 2 níveis fundamentais, mestrado e doutorado. O primeiro é um mestrado, e aí nós temos um mestrado acadêmico ou um mestrado profissional. Vocês podem ir para qualquer uma das 2 áreas. O acadêmico tem foco na teoria, o profissional tem foco na pesquisa aplicada. Se vocês querem uma formação mais mercadológica, mesmo sendo no mestrado, o acadêmico exige de vocês, o profissional exige de vocês a aplicação prática da pesquisa. Em geral, a única diferença que a gente tem entre acadêmico e profissional é que essa dissertação pode ser ou puramente teórica ou então uma dissertação com uma pesquisa aplicada. Certo? Os colegas aqui na frente são de mestrados profissionais. Querem dar algum exemplo? Isso. Tem um microfone? Quer falar da aplicação da sua pesquisa? Matheus, quer falar da sua? Bom, boa tarde a todos. A minha pesquisa, a aplicabilidade dela é sobre artesania, né, o artesanato, tricô manual, né, atendendo a demanda da empresa a qual trabalho, né, que no proposta do programa em que eu estou inserido seria buscar uma solução para alguma demanda de problema que a empresa tenha, não é, no mercado em si, e eu respondo para a área de marketing. Aí eles querem entender o porquê as pessoas têm menos hábito em tricotar. Né, e me deram essa questão para poder solucionar, não é, através da pesquisa, que no meu caso é uma pesquisa de campo, né, a parte prática, não é de campo, com uma metodologia etnográfica, e o embasamento teórico é a partir do design emocional e economia criativa, né, que é onde eu vou ter toda a narrativa teórica do estudo, né, para poder dali extrair os procedimentos práticos para que eu faça a coleta dos resultados e depois venha interpretar os dados coletados com as instruções e orientações da orientadora da minha pesquisa. Perfeito. Bom, no meu caso, eu atuei com uma startup aqui, o meu nome é Janaína, aqui em Florianópolis, e a gente desenvolveu uma plataforma para modelagem do vestuário online. E para essa plataforma foi considerado o usuário como o centro da questão, visto que outros sistemas eles são mais voltados, mais industriais, e se preocuparam um pouco com o usuário, quem opera. Então, a gente fez o desenvolvimento e começou a pensar como seria um curso que também levasse em consideração tanto as deficiências de ensino de modelagem do vestuário, quanto
as complicações de se ensinar modelagem informatizada. E aí eu estou trabalhando no meu projeto de pesquisa, minha pesquisa agora, com a pesquisa também teórica e prática, porque estou fazendo um levantamento na parte teórica dos problemas já identificados e na parte prática daquilo que foi verificado, sobretudo agora na pandemia, porque foi um grande laboratório, como você ensina alguma coisa prática à distância, como você coloca digitalmente aquilo que você fazia manualmente muito bem. Então, a gente está trabalhando a ideia de ter um curso à distância, informatizado, a partir dessas deficiências que a gente vai identificando, tanto na literatura quanto na pesquisa de campo. É isso. Perfeito, obrigado pela contribuição. O mestrado profissional, ele é um mestrado que surge recentemente no Brasil, tá? Ele é mais novo do que os mestrados acadêmicos. Em geral, os mestrados são mais acadêmicos. Aqui, no caso do design, a gente tem 2 mestrados, um da UDESC e um da UFSC, e ambos são acadêmicos, né? Isto, um mestrado profissional em design na Univille, que agora vai virar o doutorado profissional, né? Ou está virando o doutorado profissional. O lato sensu é profissional. Vocês vão ter matérias mais curtas, em geral, tá? Matérias de 3 meses, 2 meses, às vezes, e ele é bem mais profissional. Ainda assim, lá no final, você tem que apresentar um tipo de relatório teórico, um relatório das suas atividades, ou um artigo científico. Ou até uma monografia, às vezes. Mas ele é bem mais profissional, ele é mais para gerar a discussão sobre mercado. No stricto sensu, a gente, como a Janaína falou aqui, a gente vai aprofundar muito a teoria. Então, as aulas são só teoria. Não existe aula prática no mestrado. É muita, muita, muita teoria, tá? Depende do país. Tem alguns países que têm um perfil... Só para o pessoal da live poder ouvir também. Eu tenho a impressão, a minha percepção, tá? Eu fiz os dois, quer dizer, eu já fiz um, estou fazendo outro, mas a minha percepção é que essa relação está crescendo. Não necessariamente seja mais um ou outro. Parece que o mercado percebeu que ele precisa de pessoas que não tenham apenas a teoria, ou que a teoria não se sustenta por si só. Quando eu fiz a MBA, os meus professores eram todos professores de mercado. Todas pessoas que já estavam no mercado há muito tempo e traz um know-how, traz um conhecimento diferente daquele puramente acadêmico. Talvez seja uma impressão, mas é o que eu pude perceber na prática. Perfeito. Então, depende do país, a gente tem um tipo de perfil que é esperado, né? Vou dizer, por exemplo, que nos Estados Unidos tem uma aproximação, até onde eu conheço das instituições norte-americanas, tem uma aproximação grande com o mercado. Inclusive, alguns estágios são feitos diretamente em indústria, mesmo na pós-graduação. Não tem uma obrigatoriedade do curso das disciplinas, existem disciplinas que são oferecidas, mas você pode montar a sua grade, você pode fazer do seu jeito, inclusive ficar sem disciplinas, se você quiser. Tudo vai depender da instituição, da universidade, de como esse enquadramento está funcionando. Não há uma única regra a ser seguida, tá? Aqui no Brasil, quando a gente faz mestrado, a gente recebe o título de mestre, né, o Master of Science, e aí a gente pode dar aula na graduação. Então, se vocês pretendem ter uma carreira acadêmica, uma carreira docente especificamente, o mestrado é importante para vocês poderem dar aula na graduação. Saindo do ensino superior, a gente já pode dar aula no ensino técnico, tá? Então, foi o meu caso, eu saí do ensino superior, um tempo depois fui para o mercado, saí do mercado e fui para o ensino técnico. E aí a gente consegue e já ir somando carga horária, já ir somando semestres letivos lecionados para um concurso público depois. Então, eu saí da instituição, mas quero seguir uma carreira docente, eu quero ser professor de designer ou professora de design, onde tem curso técnico de design que eu possa dar aula. Fica ligada dentro dos processos seletivos, vê como faz para dar aula lá. Tem no Sistema S, muitas vezes tem, né? O Sistema S tem bastante oportunidade, que é Senai, Senac, etc. Então, eu vou para o Sistema S durante esse período para aprender a dar aula, para ter esta comprovação. E aí, depois, no mestrado, sendo mestre, você pode entrar na graduação. Claro que cada um desses níveis vai pagando melhor, né? O salário vai crescendo. Então, se eu vou dar aula no técnico, eu ganho tanto. Se eu vou dar aula no superior, eu ganho tanto. Se eu vou dar aula no mestrado, eu ganho tanto.
E cada título que vocês conquistam te habilita a receber mais de salário, tá? Academicamente falando, no mercado, talvez o título não seja tão importante assim. Talvez o mercado não pague um mestre tão diferente do que uma pessoa que tem só o bacharel ou o tecnólogo, etc. Tá? Ou vários profissionais que sequer têm a formação acadêmica e que ganham mais do que um mestre no mercado. Também pode acontecer. Vamos lá. Depois do mestrado, então, a gente vai para o doutorado. E aí a gente tem que observar que, em alguns casos, algumas instituições permitem pular da graduação para o doutorado, se a pessoa fez uma boa iniciação científica, se ela publicou durante a graduação muitos artigos. Isto não é tão comum no Brasil, mas é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. Ao caso da Maria Eduarda, que o arroba dela é me.phd. Ela saiu daqui, eu acho que ela é de Blumenau, salvo engano, com a graduação e conseguiu entrar direto num doutorado nos Estados Unidos, se eu não estou enganado também, tá? Ou Estados Unidos ou Inglaterra. Então, porque normalmente a pessoa já apresenta um know-how de pesquisa. No mestrado e no doutorado, vocês vão ser chamados e chamadas a fazer pesquisa, tá? A gente tem um período de alfabetização de pesquisa e depois de treinar as nossas habilidades como pesquisadores. Eu diria assim, para quem quer seguir carreira na pesquisa, a habilidade mais exigida de vocês é escrita. Quem gosta de escrever, pesquisa é um bom lugar. Quem gosta de ler, pesquisa é um bom lugar. Quem não está muito habituado ou muito habituada a escrever, aí a pesquisa talvez não seja o seu lugar. A extensão universitária, por exemplo, pode ser muito mais afável para você do que a pesquisa. Mas escrever é básico. A gente tem que escrever quase todos os nossos dias durante um mestrado ou durante um doutorado. Sim, na verdade, na curricularização agora, né, do ensino superior, com a curricularização da extensão no ensino superior, perdão, tem se pensado bastante na aproximação da pós-graduação à extensão universitária. E se o seu foco é desenvolver uma pesquisa prática, talvez um mestrado profissional e um doutorado profissional sejam mais indicados para você, tá? Não significa que num mestrado acadêmico a gente não possa fazer pesquisa. A Vieira que está aqui está no mestrado acadêmico e está fazendo uma pesquisa de campo, tá? Uma pesquisa prática. A gente pode sim, só não é obrigatório. No mestrado profissional é obrigatório. Tá? Então, o mestrado profissional ele já é voltado para que você faça isso, para que você tenha esse tempo hábil, inclusive, né? De terminar as disciplinas e terminar a fundamentação teórica e ir para o campo, coletar os dados e voltar depois analisando esses dados e concluir. Já é tudo pensado para esse caminho. Agora, no acadêmico, cabe a você. Por exemplo, as pesquisas que a gente está desenvolvendo no doutorado, elas podem ter uma pesquisa, uma parte prática ou não. Podem ser puramente teóricas. Certo? E aí existem diferentes nomenclaturas, mas basicamente o grau de mesmo, tá? Algumas instituições vão só separar o doutorado acadêmico do doutorado profissional. O doutorado profissional, eu vou ter uma tese e essa tese vai ser prática, de campo. No doutorado acadêmico, a tese também é original, também é inédita, a gente tem que comprovar, inclusive, que o nosso assunto é inédito, mas a pesquisa pode ser puramente teórica, tá? Algumas pessoas vão sustentar que o doutoramento, que é mais comum em Portugal do que no Brasil, é um doutorado voltado para o ensino. Então você vira doutor no ensino de design, por exemplo, tá? Mas isso é meio que uma lenda urbana, assim, não é uma informação muito precisa que a gente encontra no site das universidades. O que a gente encontra é doutorado ou doutoramento, mas não está falando especificamente da titulação, como você se titula. É só uma informação de rádio corredor que a gente normalmente tem, tá? Doutoramento é um pouquinho mais voltado para a docência. Independentemente disso, a gente é Doctor of Science ou PhD. Nos Estados Unidos, muito comum o PhD, né? A gente populariza o termo PhD, que é o filósofo, doutor em filosofia daquele assunto. Então, um aprofundamento filosófico naquele assunto. Mestrado, 2 anos, tá? Algumas pessoas fazem em menos tempo, algumas pessoas fazem em menos tempo, mas 2 anos, um pouquinho mais, talvez, dependendo aí de cada pesquisa. 2 anos é o tempo regular. No doutorado, o tempo regular é 4 anos, tá? Em algumas universidades, o PhD é de 6 anos, não é de 4 anos. Então, depende muito para onde vocês vão. PhD, quando eu estou falando de um recorte norte-americano.
Eu acho que o da Unigel, sim. Eu sei que na educação tem, né? Doutorados profissionais na área da educação. Perfeito. Confirmem essa informação, né? Deem um Google para pesquisar bem direitinho. Vamos lá. Existe um grau, não é bem um grau porque não tem título de pós-doutor, tá, gente? Não existe título de pós-doutor. Se alguém chamar de pós-doutor, você fala, ei, calma aí. Não existe isso. Mas existe um estágio pós-doutoral que a gente chama de pós-doc, tá? Esse estágio pós-doutoral a gente pode cumprir numa universidade brasileira ou fora do país e, em geral, é de 1 ano até 2 anos. Depende do acordo entre as instituições. Em geral, esse estágio pós-doutoral, ele também envolve o apoio da CAPES ou do CNPq, então não é numa oferta regular. Não é sempre que uma universidade vai oferecer todos os anos o pós-doc. Ela pode oferecer num ano, sim, e dali só 4 anos oferecer de novo, tá? E, em geral, é 1 ou 2 pessoas que fazem o pós-doc, tá? Não é uma turma de 10 estudantes, é sempre uma pessoa avulsa ou 2 pessoas avulsas. Aí, claro, tem professores também que vão acumulando pós-doc, né? Então, isso é um professor doutor, mas está no 4º pós-doc, ou está no 5º pós-doc, ou está no 1º pós-doc. Quem quer seguir a carreira acadêmica tem que pensar que isso é uma jornada, né? Não termina aqui, nem de longe termina aqui. Na verdade, aqui é o início de tudo. Quando a gente se forma na graduação, começa a carreira do pesquisador, se não foi feita a iniciação científica. Então, essa carreira de pesquisa vai ser muito longa. Se a gente está falando de mestrado e doutorado, se a gente fizer um na sequência do outro, o que às vezes vai ser bem desgastante, no mínimo 6 anos de estudo. Se a gente dá um intervalo entre o mestrado e o doutorado, são 10 anos estudando aquele assunto. Se a gente for depois para um pós-doc, a gente está falando de 12, 13, 15 anos estudando aquele assunto. Então, tem que pensar a longo prazo, certo? Bolsas. Como é que funcionam bolsas para os estudantes que gostam ou querem ser bolsistas, precisam ser bolsistas? Em geral, essas bolsas elas são limitadas aos primeiros lugares. Nem todo mestrado, nem todo doutorado vai oferecer bolsa para a turma inteira. Existem bolsas que são DE, dedicação exclusiva. No caso da CAPES, existem vários programas. Existe o programa DS, de demanda social. Existe o CAPES ProEx, que é aquele que eu faço parte, né, junto com algumas colegas. Existem órgãos de fomento que vão ter aí subsídios para bolsas interessantes. Em geral, uns R$2.000, não é 2.000, é menos, né? 100 no mestrado, foi atualizado agora, e 3 e alguma coisa no doutorado. 4.800 no pós-doc, em torno disso. Tá? Mas a gente já está falando de uma pessoa que já está numa vida adulta, né? Então, dependendo de eu quero ter um núcleo familiar, por exemplo, eu tenho que contar que essa renda ela vai vir ao longo desses 15 anos de estudo, né? Então, a gente, se depender da bolsa, são 20. O único lugar que eu vi pagando uma bolsa de mestrado de 3.500 é a do Rio Grande do Sul. A bolsa do Carrefour, né? A bolsa do Carrefour está pagando 3.500 de mestrado. Por isso que a gente faz normalmente o concílio, né? Que a gente estava falando ontem no intervalo de carreira de pesquisador com carreira de docente, porque a docência acaba sendo o que mantém nos verdadeiramente, né? Sim. Sim, nem sempre um professor é um pesquisador e nem sempre um pesquisador é um bom professor também, né? Sim. E acontece em muitos casos, eu não sei exatamente como funciona na instituição aqui, mas vou usar o exemplo da UDESC, nós tínhamos lá a plataforma CIAP, que era própria, interna. Se você não durante o ano, pelo menos um Qualis A1, você perde o direito a ter bolsistas, por exemplo, você perde o projeto de extensão. Então a métrica tem um prazo também, você tem que publicar e a cada 3 anos os teus pontos expirram, validam, e aí você precisa fazer de novo todas aquelas publicações. Então, depende de instituição para instituição, né? Obriga os professores, mesmo não querendo fazer pesquisa, acabam tendo que fazer pesquisa. Ou então a gente pega aqueles artigos que viram um guarda-chuva de pessoas, só porque os professores ou às vezes a gente precisa da publicação, então tem lá uma pessoa e 10 coautores, né?
vira uma pesquisa que, se esses 10 não foram, de fato, executaram uma ação relativa à pesquisa, é maquiagem, né, como a gente chama, é só maquiagem. Talvez o autor principal tenha trabalhado, ou o segundo coautor, o terceiro coautor tenha trabalhado, e o resto é maquiagem. Não querendo tornar pejorativa a indústria cosmética, tá? De forma alguma. Eu uso um pouco dessa metodologia TBDH, que é um método de uma empresa chamada, acho que TBDH Capital, que é um método de uma financeira, mais aplicado à vida acadêmica. O que é esse TBDH? Então, é o to be, to do e to have. Só que eu preencho de trás para frente, então, aqui. Para ter o título de mestre em design, o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso aprender a escrever academicamente, escrever um bom projeto de pesquisa, se no processo seletivo da universidade onde eu quero entrar tem projeto de pesquisa. Lembrando que no nosso caso não tem mais, por exemplo. Eu preciso publicar um bom número de artigos, porque isso vai garantir que eu fique em primeiro e em segundo lugar, e aí eu tenho a bolsa. Eu preciso aprender inglês para a prova de proficiência. No mestrado é pedido que a gente tenha proficiência em um idioma, e no doutorado 2 idiomas, no mínimo, tá? Eu preciso entender como vai ser a prova de acesso ao mestrado ou ao doutorado. Eu preciso levantar a documentação necessária. Se eu quero uma carreira internacional, eu preciso ver se eu tenho que fazer o TOEFL ou uma prova de proficiência similar e estudar para essa prova. Essa prova não é só saber inglês, por exemplo. Eu tenho que saber a prova, eu tenho que conhecer a prova, a forma como ela é feita. E aí, para fazer tudo isso, o que eu tenho que mudar nos meus próprios hábitos. Então, eu tenho que ser hábil na redação científica, eu tenho que ser um bom identificador de problemas. Como designer, nós já somos bons identificadores de problemas, né? Mas agora os nossos problemas eles têm que ser baseados na verdade científica, então temos que ter dados para mostrar que esses problemas são reais. Ser orientado por um professor ou uma professora, então num programa de tem que se aproximar dessas pessoas que podem nos orientar. Ser estudante regular de um curso de idiomas, né? A gente fala muito de publicação em inglês, então a ciência, o grosso da ciência tem sido feito em inglês, então a gente vai para o inglês. Ser pródigo na organização de documentos, certificados, históricos, e aí aprender que tudo tem que estar no nosso querido currículo Lattes. E, em alguns momentos, processos seletivos, nós somos já chamados a mostrar os comprovantes do Lattes. Então, não é só colocar lá no Lattes que você tem determinada coisa ou fez determinada coisa, você tem que ter a comprovação de que fez isso de fato, né? Um certificado, assinado, autentificado, etc. Ok, dessa parte aqui dos graus, está tudo certo? Mestrado, doutorado, lato sensu, stricto sensu. Ok? Fechou? Lembrando sempre que esse trabalho, hoje um relatório ou um TCC, ele vai crescendo, né? Então depois a gente apresenta a dissertação, que é um trabalho um pouco maior. Algumas universidades falam que a dissertação tem que ter no mínimo 100 páginas, não pode ter menos que isso. Outras universidades vão tratar o tema de uma maneira mais aberta e subjetiva. A tese, espera-se que ela tenha muito mais de 100 páginas, né? Então a tese vai crescendo, cada vez o produto final dessas escaladas são cada vez maiores. Exceto no pós-doc, porque no pós-doc tem um relatório pós-doutorado, um relatório pós-doutoral que não é necessariamente uma tese, tá? Podemos fazer um intervalo agora. Na volta, eu vou mostrar um formulário, uma estrutura que a gente vai preenchendo para montar um artigo científico. É uma estrutura que funciona bastante nas orientações que eu faço. Espero que possa ajudar vocês também. E a gente vai falar de algumas revistas em específico, tá?